aeroviária, que os municípios da Bahia estão isolados porque os aeroportos eles não funcionam comercialmente. E não é aqui, só em Guanambi, não. Vai em Porto Seguro, que é um dos maiores polos de turismo do Brasil e do mundo, a integração. Vai lá, o prefeito Luiz Eduardo está aqui, vai lá, Luiz Eduardo Barreiras, e vê se esse também não é um problema. Então, nós temos muitos desafios, mas com uma visão de futuro dá para encará-los e resolver. Prosseguindo, nesse momento, para o uso da palavra, Folha do Vale, o repórter João Miguel. Boa noite, Ângelo Coronel, Neto, Arthur, Zé Cocai, Roma. É um prazer ter vocês aqui na nossa cidade. A minha pergunta é falar sobre segurança pública. Você tem falado na sua pré-campanha, Neto, intensificada a questão das facções no Estado. Inclusive, migraram para o interior, aqui na nossa região. Com muita frequência, há confronto entre criminosos e policiais. Como o Neto vai fazer para resolver esse problema da segurança pública? Pela pergunta, o prefeito Júnior está aqui do nosso lado. Um abraço, amigo. Obrigado pela sua presença. Observe. Antigamente, a gente precisava ligar a televisão e assistir o noticiário, ou a rádio e assistir o noticiário, para ter informações da presença do crime organizado e das facções criminosas na Bahia. Depois, chegou em Salvador, na região metropolitana. Depois, avançou para as grandes cidades do interior do estado. E agora, infelizmente, está presente nas grandes, nas médias e nas pequenas cidades da Bahia. Não existe mais aquele privilégio das pessoas que antigamente moravam no interior e podiam viver com a porta de casa aberta, sem grade, sem uma câmera ali para monitorar quem entra e quem sai. Infelizmente, essa realidade ela não existe mais na Bahia. E tudo isso, em 20 anos que eles comandam o Estado, não é uma simples coincidência, ao contrário, é resultado de uma política omissa, permissiva e absolutamente fantasiosa na área da segurança pública. Porque o que Jerônimo faz, infelizmente, é desconsiderar a gravidade do problema. Era preciso ele ter a humildade, botar o pé no chão e reconhecer quanto o problema é sério e o quanto o problema hoje está atingindo diretamente a vida dos baianos. Aí vem aquele discurso, mas é uma questão nacional. É assim em todo o Brasil. Aliás, quando eles querem tirar o braço da seringa, quando eles querem se esquivar da responsabilidade, eles atacam a oposição, ou então eles dizem que é um problema nacional. Eu estive há poucos dias no estado de Goiás, que tem os melhores números hoje de enfrentamento à violência. Eu busquei lá exemplos concretos para mostrar que tem lugares no Brasil onde a coisa funciona e dá certo. A primeira providência que precisa ser tomada, claro que logo após mudar o governador, porque com ele o negócio não vai adiante, é resgatar a dignidade, o valor e a importância das polícias. Sem as polícias, a gente não vira esse jogo. Valorizar o policial. Melhor salário para os policiais. Melhor condição de trabalho para os policiais. Apoio psicossocial para as famílias dos policiais. O policial tem que ter armamento melhor do que o bandido. O policial tem que ter o colete à prova de bala e não pode deixar o bandido ter. A viatura tem que estar toda ela conservada e com combustível para rodar. O município tem que ter delegacia com efetivo, que hoje várias cidades na Bahia não têm. A polícia precisa ter tecnologia a serviço dela, investir em tecnologia. Eu conheço vários exemplos, já rodei vários lugares do mundo, inclusive fui à China, que é um exemplo hoje de como você pode ter monitoramento
eletrônico, como você pode ter vários sistemas que vão ajudar a combater as facções, a buscar a cabeça do crime organizado. A Bahia precisa ter presídio de segurança máxima. Por isso que deu o escândalo da fuga dos presos, é o que a gente vê em Salvador, na Lemos de Brito, com celas com todas as regalias para os bandidos. Essa é a realidade dos presídios da Bahia. É preciso construir presídio de segurança máxima, com rigor total. Não pode o presídio internamente ser tomado pela facção. Aí, dentro do presídio, o cabo está lá com o celular, dando ordem, o bandido que está do lado de fora, tocar o terror. Não pode acontecer isso. Todo esse serviço de segurança, claro, tem que vir acompanhado de uma série de políticas sociais, de educação, porque o jovem é a maior vítima da violência na Bahia. Então, investir em educação, trabalhar com as famílias, resgatar o valor e a parceria das famílias, trabalhar para levar emprego, para gerar qualificação profissional para o jovem. Então, esse trabalho todo de perspectiva de vida, de prosperidade, a gente precisa trazer, porque será uma face importante da outra, que é o enfrentamento direto ao crime organizado. Senhoras e senhores, quero registrar a presença conosco do deputado estadual Tiago Corrêa, deputado federal José Rocha. Próximo veículo, aqui representado pelo Boni Silva, a fazer uso da palavra. E também registrar a presença do nosso querido Diego Coronel. Obrigado pela presença. Coronel, também um abraço. Se quiserem fazer pergunta aqui aos outros da mesa, fiquem à vontade, hein? E tranquilo que aqui coletiva de só comigo, não, é com todo mundo. E continua registrando também a presença do prefeito Jânio Natal, lá de Porto Seguro, representado pelo nosso candidato, e também o Júnior Marabá, de Luiz Eduardo Magalhães. Quem mais, né? Prefeito de Macaúbas, Aloysio, Vida, prefeito de Lagoa Real, Vida. Muito bem, prosseguindo, fará a palavra a rádio representada pelo Bonifácio. O Boni Silva, né? Como sou mais conhecido. Boa noite aos colegas e aos convidados. A pergunta ao ex-prefeito Neto. O senhor fala de desenvolver o Estado a partir do desenvolvimento do interior. E o senhor viu um exemplo clássico aqui, o período de Seraíma. A pergunta que faço é: o que o senhor tem em mente para destravar o projeto de irrigação do Vale do Iuiú e como Seraíma mostra o seu potencial, todo mundo sabe do que Iuiú pode ser para a Bahia, pela sua magnitude, e ainda emendo a pergunta sobre a questão da FIOL, que não dá para imaginar a irrigação do Vale do Iuiú sem termos um corredor para escoar a produção que a divide lá. Duas perguntas muito importantes, eu até citei na resposta sobre a perspectiva futura da região, o projeto de irrigação para o Vale do Iuiú. Eu queria, inclusive, fazer uma homenagem ao ex-governador e ex-prefeito Lilo Coelho. Eu posso estar aqui em Guanambi, sem lembrar de livro. Ele que marcou Zé Rocha para falar dos deputados da região, é um entusiasta desse projeto. E aí eu volto a dizer, 20 anos. Né? Se já tivesse havido mobilização, que não é uma coisa que dependa só do Estado, é uma coisa que precisa ser feita em parceria do Estado com o governo federal, mas a gente tem esse patrimônio maravilhoso que é o Rio São Francisco. E como as cidades que muitas vezes são próximas, mas que são distantes do rio, estão próximas do ponto de vista territorial, mas distantes, porque não tem nenhum aproveitamento das águas do Rio São Francisco. Então, o projeto de irrigação do Vale do Iuiú, acho que é um sonho da região, que não dá para ser tratado como promessa, porque foram 20 anos e o povo já não acredita mais, essa é a verdade, porque não viu nada de concreto acontecer, mas tendo um governador com visão de futuro, um governador com essa compreensão e essa sensibilidade para virar a chave do desenvolvimento da Bahia, e que, é claro, reúna prestígio, que aí, o que o governador tem que fazer? Eu vou lá pegar os deputados,
pegar o vice-governador, os senadores, juntar todo mundo e vamos a Brasília, tá certo? Em grupo, não vamos sozinhos não, vamos em grupo, vamos chamar o Ministério da Integração Regional, vamos chamar a Codevasf, vamos chamar todos os envolvidos para dizer como é que tira o projeto do papel. Primeiro tem que ter um projeto sério e consistente. Depois tem que ter a perspectiva das obras que vão ter que ser feitas, dos investimentos. Qual é o papel do governo federal, do governo do estado, das prefeituras. E eu quero chamar a atenção que, por exemplo, um outro projeto que está em outro estágio, que é o Baixio de Irecê, na região de Irecê, ali entre Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique, foram investidos muitos milhões de reais, mas se você for ver, nesses anos todos de PT governando a Bahia, eles não conseguiram tirar o proveito que aquele projeto poderia trazer. Então, o passo é muito lento. E aí, na minha cabeça, falta o quê? Autoridade. Como falta autoridade e compromisso no caso da FIOL. Aliás, me perdoe, tem algumas coisas na Bahia que eu não sei se são pesadelo ou piada. Eu não sei como é que eu classifico, se é pesadelo ou piada. Uma delas é a ponte Salvador-Itaparica. Outra é o Porto Sul, lá em Ilhéus, que está conectado diretamente com a FIOL. A FIOL entrou o governo, saiu o governo, a obra começou, parou de novo, e até agora nós não temos uma solução. E eu fico vendo, pô, esses caras tiveram quantos ministérios nesse período? Quanta influência eles reuniram? Tinha lá o chefe da Casa Civil, tinha lá o líder do governo no Senado. Os dois, inclusive, agora querem ser candidatos ao Senado. Podia esses caras, com a força que tiveram, há 4 anos disseram que o alinhamento resolveria todos os problemas. Não era para ter pelo menos resolvido a conclusão da FIOL e não fizeram. Então, eu acho que o povo baiano não vai mais acreditar nisso, que na mão deles vai sair. E para sair tem que mudar. E aí, me permita dizer uma outra coisa que é muito importante. Eu tenho compromisso das coisas positivas que acontecem hoje, das obras que foram iniciadas, de continuar, concluir e entregar. Não existe essa coisa, porque outro governo vai chegar e passar borracha e esquecer. Não, ao contrário. Eu acho que com um governo novo, com um governador comprometido, a gente reúne as condições políticas de correr atrás e entregar a FIOL à Bahia, que era para ser uma realidade, já funcionando há muitos anos, e está, infelizmente, essa obra parada. Senhoras e senhores, eu lembro que logo depois da nossa coletiva, nós vamos para uma outra reunião lá no espaço dos leilões. Lá nós vamos ouvir um pouco mais de Neto dos nossos convidados. Nesse momento, portal 030 de Caetité, para o uso da palavra, o repórter Ederson. Já resolveu. Obrigado, João. Boa noite a todos. Ederson Albert, site Radar 030, cumprimento às autoridades presentes. Neto, eu quero fazer 3 perguntas. Primeira pergunta é: nas suas andanças pela Bahia, você sente um sentimento de mudança? Você acredita que o ano de 2026 é o ano que você vai ser eleito? Outra pergunta é direcionada a Caetité. O Hospital Unacom, que foi um grande gargalo para a nossa região, que hoje funciona com 80% da sua capacidade, seria um hospital para resolver a situação ou ajudar a situação da regulação no Estado? Outra coisa, a terceira pergunta, que vai ser a Zé Cocá. A gente sabe que na sua última eleição você ganhou nos grandes centros e no interior você não alcançou um resultado positivo. Zé Cocá seria o homem que levaria a sua mensagem ao interior da Bahia? Será? Ele vai falar, vai completar, mas é claro que a vinda de Zé Cocá para a chapa foi um gesto nosso para mostrar a força, o prestígio e a prioridade que nós queremos dar ao interior da Bahia. Mas eu vou deixar ele completar a resposta. Sobre, aí eu vou ditar para frente, sobre Caetité, eu tive inclusive lá no ano passado, logo quando estava essa situação da Unacom, certo? Que o governador até
cometeu uma gafe, errou, mas eu não vou entrar nesse quesito aí, porque errar é humano. Mas eu vou pegar o exemplo de Caetité e vou reproduzir para toda a Bahia. Tem gente daqui, daqui de Guanambi, daqui da região, como tem de Caetité, tem de todo canto, lá no Aristides Maltês, em Salvador. Imagine só, quantos quilômetros essa pessoa tem que rodar para fazer um tratamento contra o câncer. Imagine só a família, porque a pessoa não pode ir sozinha. Quem está fazendo o tratamento oncológico precisa de assistência, de apoio. Então, não é uma pessoa, às vezes tem que ser duas ou três. Se tem filho pequeno, às vezes precisa levar o filho pequeno. Imagine que tudo isso acontece por quê? Porque as unidades de tratamento oncológico no interior estão absolutamente super demandadas, não há estrutura suficiente e a questão oncológica, ela é, na minha opinião, um claro retrato da situação da falta de serviços especializados no interior da Bahia, em geral, na saúde. Que não pode esses serviços ficarem concentrados em Salvador e nas grandes cidades. Então, Caetité é uma solução você ampliar para você atender uma demanda maior da região. E você vai ter que fatalmente ver outros municípios que hoje não têm o NACOM para implantar, para levar o serviço oncológico. Não tem saída. Se depender tudo de Salvador e das grandes cidades, vai continuar esse caos que a gente está vivendo aqui. Da mesma forma, tem muita gente que vai para Brasília para fazer tratamento oncológico, porque não tem na Bahia. Isso é uma vergonha. Por último, você perguntou a confiança nossa em 2026. Eu acho que existe hoje um sentimento muito forte nas pessoas de mudança. A gente sabe que o governo tem grande parte da estrutura política, porque junta governo do Estado, junta governo federal, junto ao apoio de prefeituras. Só que nós temos o mais importante para virar esse jogo, que é o quê? O apoio do povo. Eu acho que depois de 20 anos, existe um cansaço. Eles, nesse tempo, prometeram muito, muito. As pessoas tiveram muita paciência, mas eu acho que o tempo que eles tiveram e a paciência que as pessoas tiveram, os dois se esgotaram. Então, esse sentimento de cansaço, ele tem um elemento adicional, que é a frustração com Jerônimo. Porque é bom lembrar, por mais que a gente fale de 20 anos e tal, mas o candidato é Jerônimo, o problema é Jerônimo. Quem prometeu há 4 anos foi Jerônimo. Quem deixou o problema da saúde como está aí, da segurança pública como está aí, do desemprego, da miséria, da seca, é Jerônimo, ele é o responsável. E é por isso que ele está fazendo esse debate direto, trazendo soluções, trazendo caminhos, mostrando que pode haver uma perspectiva diferente. Eu estou muito confiante, porque o que sustenta hoje todo o movimento da nossa chapa, o meu, de João, de Coronel, o de Zé, é saber do desejo dos baianos de mudança e é termos o compromisso de fazer uma mudança séria. Eu tenho experiência, fui 8 anos prefeito de uma cidade como Salvador, cheia de problemas e complexidades, saí com mais de 80% de aprovação, então eu fui testado e a população me aprovou. Já Jerônimo foi testado e está reprovado pelos problemas que a Bahia vive. Sério. Só bater de uma vez só, porque né, atenção todo mundo aí, né? Então, essa fala é muito importante quando você fala isso. A questão do interior. Eu digo sempre que o interior cansa de promessas e precisa de apoio, né? Há uma distância muito grande. Eu, quando fui presidente do PV, tentei, de fato, esse elo para que a gente se aproximasse.
Quando eu conversei com o Neto, a primeira fala que o Neto trouxe a mim, um papo de a gente discutir, né, de criar políticas públicas que cheguem às pessoas que mais precisam. Há um distanciamento do governo anterior. Quando o governo vem dos municípios, o governo não discute, há mais de 20 anos, projetos produtivos que melhoram a vida das pessoas. Nós temos projetos lá na nossa região, há uma promessa de um projeto de irrigação há quase 20 anos, a gente não consegue avançá-lo. Projeto que você pode ter 5 mil famílias trabalhando, com investimento de 50 milhões de reais. Então, isso é um custo quase zero para o Estado, como nós estamos. Então, você vê a distância que acontece. Então, quando o Neto diz que quer chegar ao interior, é justamente isso. E que nós sejamos isso. E eu, que Ângelo Coronel, Roma, junto a ele, para que a gente modele isso e traga. Não, não pode ainda regiões aqui do oeste da Bahia não ter condição de alavancar, como bem disse aqui Júnior, porque não tem energia elétrica. E o Estado não investe em relação a isso. Não pode que a gente não tenha a indústria no interior, porque não há um debate forte de novos aeroportos, de voos, melhorar essa infraestrutura e que a gente não tenha essa condição de elevar essa produção. A qualificação técnica do interior, eu digo sempre, né, que o governo finge que dá e nós produtores fingimos que recebemos. Produtor, principalmente de cultura de ciclos curtos, precisa de assistência técnica diária. O governo do Estado manda uma assistência técnica, chega na casa do produtor hoje e ele volta daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias, qualquer cultura de ciclo curto já foi embora. Então, não existem esses projetos. Então, aquele produtor que tem um apoio perto de um amigo, ou de uma cooperativa, ou de alguém, ele alavanca. Aquele produtor que espera só por ele, que a família dele está ali fechada, ele não consegue prosperar, porque ele não tem esse apoio. Projeto de irrigação, a melhoria de estradas. Nós temos um problema seríssimo na abertura de novas estradas. A Bahia cresceu. Qual foi a última área que foi feita no interior da Bahia pensando em projetos produtivos? Não teve PT nos últimos 20 anos. Nós precisamos ter 20, 30 projetos. Agora, para isso, precisa que monte um projeto montado no Estado, precisa que aconteça isso, que Neto bem disse aqui, discuta com as regiões para que as coisas aconteçam. O governo hoje vem assina um bocado de papel com ações de que em abril do ano passado, autorizou o sistema de irrigação, autorizou a duplicação de avenidas, novos aeroportos, e nada saiu do papel. Por quê? Não há um plano de gestão para mudar a vida das pessoas. O interior ficou distante do governo do Estado, infelizmente. E é isso que não vai acontecer nem governo, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, prosseguindo, nós já temos mais dois companheiros inscritos. Eu quero já convidar os senhores para se dirigirem para a leilões, onde lá participaremos de mais de uma área. Nesse momento, o Portal Influencer, o repórter Erasto, com a palavra. Erasmo Correio, Porta Influencer. A minha pergunta é para o candidato Arsênio Neto. O interior da Bahia, o sul da Bahia, tem sofrido com a produção de cacau, com a grande importação e ainda mais cacau de má qualidade. Os produtores lá têm reclamado feito grandes protestos. O que tem que fazer para melhorar a produção do cacau? E outra pergunta é, a, a política anterior, o senhor ficou em cima do mundo, não declarou o candidato a presidente. Muitos acreditam que isso atrapalhou na sua eleição. E esse ano, o senhor ainda não declarou, até onde eu sei, publicamente, qual o candidato a presidente o senhor vai apoiar. Muitos esperam essa decisão para tomar uma decisão. E para o senador Coronel, desde quando começou a montar a chapa puro sangue, o senhor já sentiu que o senhor ia se jogar de escanteio e o senhor se acha atraído pelo PT? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o cacau. É impressionante porque existe hoje uma comoção que envolve os produtores de cacau na Bahia. Nós sabemos tudo que a vassoura de bruxa causou na produção de cacau no nosso estado. É como se fosse um lutador de boxe que toma um murro, cai no ringue por nocaute. Foi o que aconteceu com a vassoura de bruxa. O cacau era uma riqueza da Bahia, especial do Sul. Nós éramos o maior produtor disparado de cacau do Brasil e a vassoura de bruxa veio e dizimou. O que dizimou gerou uma série de problemas que existem até hoje, porque muitos proprietários se endividaram, as dívidas são, muitas delas, impagáveis, não tiveram capacidade de se reinventar.
Outros, com o desenvolvimento da tecnologia, começaram a ganhar espaço, terreno, aumentar a produção, e de repente o cacau foi voltando, voltando. A Bahia é o segundo maior produtor do Brasil, o preço do cacau foi ganhando valor, e aí, de repente, por um decreto do governo federal, responsabilidade do governo federal, que é do mesmo partido daqueles que governam a Bahia, simplesmente não protegeu o produtor brasileiro como devia, veio o cacau de fora, produzido em condições completamente diferentes, porque não há condições de proteção ao trabalho, de legislação trabalhista, condições tributárias completamente outras, e vem para cá, invade completamente o mercado brasileiro, e isso faz com que haja uma queda abrupta no preço do cacau, que sai da casa dos 1.000 para a casa dos 100. Então, o que aconteceu? Um horror. Demorou muito, muito, para o governo tomar uma medida de revogar esse decreto federal, tá certo? Então, a gente viu o governador, era para o governador ter sido o grande líder desta mobilização. E as coisas que avançaram no Congresso, inclusive medidas importantes em relação à proporção do cacau no chocolate, outras discussões como inclusão de cacau e derivados na merenda escolar, uma série de coisas só estão avançando com mobilização dos parlamentares. Está aqui Arthur, Coronel, que é autor de um projeto, Diego, Zé Rocha, por isso que está avançando. Então, os produtores de cacau se sentem abandonados, e isso vale. Zé Cocá falou uma coisa importante, a falta de apoio técnico. O governo do Estado, aliás, o governo Jerônimo Rodrigues, ele acabou com a EBDA. Quando ele acabou com a EBDA, praticamente ele acabou com o apoio técnico que o governo sempre deu ao pequeno produtor. O pequeno produtor precisa de apoio técnico, não tem jeito. Hoje o apoio é feito, às vezes, pelos sindicatos rurais, quando eles estão organizados nos municípios. A Federação da Agricultura tenta fazer a parte dela, mas a Secretaria de Agricultura do Estado foi sucateada. E com esse sucateamento houve o quê? Houve um comprometimento completo das áreas técnicas. Então, o pequeno produtor, para sobreviver, ele precisa de apoio técnico, ele precisa de linha de crédito, de facilitação para a compra do seu produto, para a comercialização do seu produto, e nada disso acontece hoje na Bahia. Tem muita propaganda, eles gostam de dizer que são defensores da agricultura familiar, do pequeno produtor, mas é conversa. Então, esse é um ponto. Em relação à outra pergunta que você me fez sobre a questão nacional. Primeiro, cada eleição tem a sua circunstância. Cada eleição tem o seu contexto. Não vamos comparar. 2026 é uma realidade, 2022 era outra realidade. Nós temos aqui um compromisso maior de enfrentamento com o PT da Bahia. A gente tem a consciência do peso da Bahia para todo o processo político nacional. Nós estamos no 4º maior colégio eleitoral do Brasil. Eu não tenho e não vou, de maneira alguma, ficar me esquivando de situações que são necessárias. Tenho aqui partidos que compõem a minha coligação hoje, que têm diferentes posições nacionais que a gente respeita. Aqui está o PL, representado pelo nosso candidato ao Senado, João Roma, pré-candidato ao Senado, João Roma, que tem a pré-candidatura nacional de Flávio. Nós temos o Novo na nossa coligação, que tem a pré-candidatura de Zema. As pessoas da Bahia sabem da minha relação antiga, de amizade pessoal, com Ronaldo Caiado, que é pré-candidato a presidente da República, foi do meu partido por muitos anos, teve inclusive sua pré-candidatura lançada na Bahia. E o que importa é que todos nós temos um propósito comum, que é mudar
a vida da Bahia e dos baianos. Vamos ajudar também o Brasil. Coronel. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aos prefeitos, deputados presentes, a imprensa não há democracia. Eu quero parabenizar vocês por estarem fazendo perguntas muito importantes para que cada um aqui possa esclarecer. Perguntas do nosso jornalista do Portal Influência, que eu saí do grupo do PT. Eu já não aguentava mais. Confesso a vocês que 11 anos ao lado do grupo, num partido PSD, partido de centro, que se coligou, e eu não aguentava mais o discurso. Eu morei na encosta. A minha mãe trouxe pelanca. O discurso já demodei, um discurso já de 20 anos, e eu resolvi dizer, olha, eu quero alguma coisa nova também na Ilha de Floresta. Conheci a Semineto no seu primeiro mandato, fizemos dobradinha, inclusive eu que introduzi ele na política, porque eu mais velho do que ele, o primeiro mandato dele disputou, e o segundo também a gente fez essa dobradinha pela Bahia fora. E estou voltando. Eu não poderia mais, Arthur Maia, você como nosso anfitrião, inclusive quero cumprimentar o prefeito, meu amigo particular, Nau, que não está presente, mas tenho certeza que daqui a pouco vamos encontrar. E esse cansaço, esse discurso enfadonho, achando que falar da pobreza é um troféu. Eu queria que o PT, naquela oportunidade, falasse da prosperidade para a nossa gente. Não fala só de pobreza. Eles acham que defender a pobreza é um grande mérito. Eu prefiro defender que as pessoas tenham prosperidade. E isso o PT não faz na Bahia nem no Brasil. Aqui a gente falou uma questão aqui da segurança. Eu estive recentemente com o Exército Brasileiro em Ponta Porã, em São Juan Cabaleiro, divisa Brasil e Paraguai. Eu vi o maior projeto que poderia resolver o problema da segurança pública, que Neto vai encampar isso quando assumir o governo da Bahia. É o CISFRON, é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras, que fiscaliza os 17 mil quilômetros de fronteira seca com 11 países, e hoje é um verdadeiro queijo suíço cheio de buraco, onde entra a droga, onde entra a arma, onde entra o contrabando. Aqui não se produz cocaína no Brasil. O Brasil, só a única coisa que tem é uns pezinhos de maconha. Mas drogas sintéticas e cocaína não são produzidas no Brasil. E quando ela vem de fora, quando vem de outros países produtores, como Bolívia, Paraguai, o próprio Uruguai, que faz a divisa, vem abastecer o narcotráfico. Com a droga, o bandido fica valente. O bandido quer cooptar, o bandido quer intimidar. Então, a gente tem que fazer com que essa droga não entre no Brasil. E para não entrar, temos que terminar o CISFRON, que sai governo e entra governo, e o CISFRON continua andando em passos lentos. Até parece que tem sociedade com crime organizado, só pode, meu caro Arthur Maia. A gente não pode mais permitir isso nesse século XXI. Não dá mais para isso. Então, gente, eu não posso mais conceber que o agro, que tudo que a gente faz na vida é agro. Seu sapato é agro. A sua calça é agro. A sua cueca é agro. A sua camisa é agro. A gente come agro. E por que não se desenvolve mais o agro? Na região de Eduardo, está aqui o nosso prefeito Marabá, é uma região diferenciada. Mas aqui, nessa região de Guanambi, onde a seca entra pesado, nós temos projeto de irrigação aqui que pode ser a redenção dessa região. Só precisa ter coragem para isso. Eu não tenho dúvida que essa dupla, Zé Cocá e a Semineto, vão comprar essa ideia de Arthur Maia, do povo aqui de Guanambi, povo da região, e vai fazer com que aqui, em região de Guanambi, vire novamente um polo do agronegócio baiano e, quiçá, brasileiro, que isso que é importante. Então, por isso que eu saí do PT. Saí não, me desliguei e não senti nenhuma saudade. Vocês não sabem o alívio na minha alma. O meu coração palpita mais forte todos os dias. Pela saída, eu estava do lado de lá. Negócio de puro sangue, eu sou mestiço. Todos nós somos mestiços. Puro sangue só para eles. Puro sangue só para quem morou na encosta, como dizem. Repetindo, puro sangue é só para comer pelanca e marisco pego na praia. Então, isso é um discurso fora de moda, um discurso demodé, um discurso que não ganha mais voto de ninguém. Por isso que a Semineto vai ser governador da Bahia.
E nós vamos derrotar também o presidente da República e vamos fazer um governador que queira realmente transformar o Brasil. Obrigado, Guarani. Muito bem. Senhoras e senhores, lembrando que logo mais nós vamos estar na área de leilões para mais um evento. Para encerrar a nossa cerimônia aqui, fala você, Lady Lu, Rádio 96 FM. Boa noite a todos. Em nome aqui do deputado federal Estado Maia, Silúcio Pessoa, que está aqui em Guanabi, trabalha, defende essa cidade, essa região. Eu cumprimento a todas as autoridades, mas, apesar que você falou que queria falar, tudo bem. A pergunta que eu vou fazer vocês que estão aqui, vocês podem responder, né? Ou um ou mais que um. A minha pergunta é o seguinte: o que vocês vão fazer para reverter, porque a Seminetos perdeu muitos aliados, né? Qual estratégia será lançada em relação a aliados? E a segunda pergunta é algo que vem gritando e que nas redes sociais desde março existe uma campanha muito firme. Eu sei que a gente foi falar aqui de segurança pública, né? Mas existe passe para cá uma campanha intensa em relação e defesa da vida das mulheres, porque nós temos um índice de feminicídio altíssimo, nos matam e a gente busca que ter políticas melhores. Especificamente aqui na nossa região, a violência contra a mulher é de 85%, tá? E nós estamos gritando, eu faço parte do movimento do Luta a Luta, e nós estamos gritando há anos em relação a uma delegacia especializada da mulher para Guanabi, que atenderá toda a nossa região, e uma casa de acolhimento para as mulheres que querem ir na delegacia, fazer a denúncia, mas tem que retornar para casa por conta disso. Elas não fazem a denúncia. Eu gostaria de saber dos senhores que estão aqui, qual a alternativa, a solução que vocês podem nos apresentar. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Tema extremamente relevante e atual, especialmente em relação aos feminicídios que têm ocorrido. A Bahia recentemente teve caso, inclusive, que tomou reflexão nacional. O prefeito Jânio Natal, o prefeito do PR da Bahia, sabe muito bem. Lá em Eunápolis, recentemente ocorreu algo que chocou o Brasil inteiro. E para tudo isso obviamente está inserido dentro do contexto da segurança pública, e é fundamental que tenha respaldo do governo para que a polícia possa atuar. Na televisão, vocês observam que geralmente entro eu, às vezes Arthur, entra a Roberta, junto com Flávio Bolsonaro, onde se coloca que defendemos leis mais rígidas, porque também não adianta a polícia estar fazendo o que faz muitas vezes, e rapidamente o bandido está de volta, e casos ocorrem até mesmo com morte de policiais. É fundamental, para além disso, que haja respaldo do governo para que a polícia possa trabalhar. Não se admite que a Bahia se transforme num local que fique convidativo para o crime organizado. No Congresso Nacional, iniciativas ocorrem, tanto na Câmara como no Senado. O senador Coronel tem defendido e abraçado muitas questões em relação a isso. Mas é fundamental que isso comece desde a base, desde os municípios. Porque hoje você observa que existem lugares que sequer o nosso pré-candidato ao governo falou aqui que era importante que tivesse delegacia funcionando no município, mas hoje tem município que sequer tem delegacia funcionando. Sequer tem delegacia. Não tem funcionário, gente, exatamente. Então é fundamental que a gente possa fazer isso. Agora, como se dará isso? A Bahia tem profissionais destacados, inclusive nacionalmente, pessoas que fazem com muito esmero o seu trabalho, com vocação para o combate ao crime, mas não há respaldo do governo para que a nossa força policial possa atuar. Pelo contrário, o governo muitas vezes faz cara de paisagem, abandona a região, como é o caso muitas vezes lá no extremo sul, a ausência completa do Estado. Você observa também o estímulo a utilização de pessoas em situação de fragilidade, como pessoas sem terra, indígenas, muitas vezes são utilizados por organizações criminosas, como é também o caso lá no extremo sul, para que criminosos venham muitas vezes roubar mercadoria, assaltar, praticar todo tipo de crime, e não é a utilização nem a causa social, pelo contrário, utiliza isso por quê? Para que naquela região não possa entrar a polícia militar nem a polícia civil, só a polícia federal, em outra região de outra forma, e com isso eles ficam entrando nas brechas que o Estado fica cedendo.
E o governador, enquanto isso, fica passeando, dando tapinha nas costas, sorriso para todo lado, não cumpre o que promete e parece que não está chegando nele essa questão de violência. Óbvio, porque tanto o governador quanto o seu entorno, por onde anda, é um aparato policial que vocês puderam observar aqui em Guanambi, quando ele pousou no seu helicóptero. Tinha mais policial do que apoiadores ao lado de Jerônimo. Então, para proteger os poderosos, está todo mundo bonito. O que demonstra o traço do PT. O PT diz ajudar o mais pobre, pessoal, mas ele fica manipulando o mais pobre para que o cidadão baiano, humilde, honesto, trabalhador, fique ali rastejando, estendendo a mão, pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado faça o que é a sua obrigação. Então, não é isso que o povo baiano necessita. O povo baiano quer dignidade. O povo baiano quer esperança para melhorar de vida. E isso é o que nós teremos aqui, com essas pessoas que estão determinadas, por vocação, para transformar a realidade do nosso grandioso estado da Bahia, que não pode estar ficando para trás em relação aos seus vizinhos. Atravessa a fronteira aqui para Minas Gerais, você vê as coisas acontecendo. E aqui, para você perfurar um poço, Arthur, e conseguir uma outorga, Zé Rocha, você passa pelo menos 2 anos para receber uma resposta do órgão ambiental. Não consegue fazer uma reforma de pastagem, não consegue nada. Ontem, quando eu estava dando entrevista à Rádio Cultura para o nosso Boni, no mesmo momento estava posando o governador e disse que estava torcendo para que houvesse bons negócios no agro, Diego. E eu disse, que grande hipocrisia! O que é que o governador atual da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, fez para ajudar o agro, pessoal? Nada. A segurança está do jeito que está, com a violência praticamente dizimando pessoas que estão tentando conquistar o pão da sua família. Na área ambiental, tudo trava, e isso, inclusive, pode prejudicar muitos quesitos no estado da Bahia. O imposto desse estado é simplesmente um dos mais altos no Brasil. Depois de 8 anos hospedado no Palácio de Ondina, Rui Costa deixou de presente para nós baianos o quê? Mais 1% de imposto linear num dos estados que cobra mais imposto do Brasil. Isso dificulta investimentos, dificulta oportunidade para a nossa população. Se vai para o outro lado e atravessa ali a fronteira, chega no Espírito Santo, Jânio, parece que chegamos em outro país, coronel. Você vê o agro fluindo, você vê as coisas avançando, e a Bahia, o governo praticamente dificulta, parece que faz de pirraça para que a gente não consiga dar oportunidade para que o nosso povo possa melhorar de vida. É isso que nós estamos enxergando para o estado da Bahia. E em relação às questões em torno de prefeituras e apoios que nós precisamos angariar para que esse nosso projeto seja bem sucedido, um projeto de transformação, um projeto, Júnior Marabá, que tem sido abraçado pela população, pelos homens e mulheres da Bahia que estão percebendo que as coisas não vão bem, infelizmente, no nosso estado, é um projeto que claramente já começou muito bem. De dezembro para cá, a transformação já é visível. Lá em dezembro estava João Roma, Marcelo Nilo e a Semineto conversando sobre essa eleição. Rapidamente engrossou o caldo, chegou Ângelo Coronel. Mais para frente já chegou, veio Zé Cocá, prefeito reeleito com 92% dos votos. Dentro disso, muitas adesões estão chegando, como é o caso do nosso querido prefeito Júnior Marabá, que está aqui representando o oeste da Bahia, toda essa pujança. Dia 9 estaremos lá nos Eduardo para conversar com toda a nossa população do oeste. Então, isso tudo reverbera constantemente pessoas que estão enxergando, como lá em Salvador, antes de decolar, um grupo de Filadélfia veio apoiar pessoas que defenderam, que disseram, eu briguei que o PT pudesse ser eleito. E agora eu estou com clareza na minha mente, com o coração limpo, assim como o coronel falou aqui, que esse caminho não está sendo bom para a Bahia. E é isso que está fazendo a gente levar toda essa mudança para o estado da Bahia. No palanque que a Semineto formou, vem de novo, que tem candidato ao DC, que é com Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República, ao PL, União Brasil, PP, Progressistas, Republicano, PSDB. Então, tudo isso vai nos dar, pelo menos durante o período eleitoral, mais de 40% do que o tempo do TV que o PT vai ter, e ele sequer vai conseguir explicar os desmandos que estão ocorrendo no estado da Bahia. Então, é dessa forma, conversando com as pessoas e pegando esse sentimento de decepção com o PT e de vontade de mudança para a gente possa andar de cabeça erguida e ter orgulho da nossa Bahia, que certamente nós vamos poder conversar com as pessoas e fazer a mudança que a Bahia precisa. Muito obrigado.
Só para completar, respeito aqui a Bedilu, que me fez a pergunta sobre essa questão do tamanho do nosso grupo político. Acho que João tocou num ponto assim, super importante, que foi o fato da gente estar ouvindo todos os dias pessoas nos dizerem: há 4 anos atrás, não votei em você, apoiei Jerônimo, votei com Jerônimo e agora estou com você. São adesões diárias em diversos municípios. E aí tem uma pequena coisa que muita gente não se dá conta, mas que é muito relevante. No segundo turno da eleição passada, nós só vencemos em 54 municípios da Bahia. E fizemos mais de 47% dos votos no nosso estado. Ah, Neto, por que você está dizendo isso? Porque na passada a gente acabou tendo uma vantagem grande nas maiores cidades e uma desvantagem também grande nas menores e médias cidades. Hoje, qual é o nosso sentimento? É que a gente preserva a vantagem que tinha nas grandes cidades e encurta muito a desvantagem nas pequenas e médias. Então, aconteceu na passada que em muitas cidades a gente não tem apoio de ninguém. Não tinha quem levantasse nossa bandeira. Não tinha o prefeito, não tinha o ex-prefeito, não tinha o vereador, não tinha o ex-candidato a prefeito. Agora não. Então, em muitas cidades da Bahia, pessoas e grupos que estavam com o PT, que estavam com Jerônimo, inclusive que disputaram a eleição de 24 agora municipal pelo PT, têm declarado apoio à nossa pré-candidatura. A gente não sai do zero. A gente teve uma eleição muito equilibrada na passada. Então, o que a gente precisa é reduzir essa vantagem que ele teve, desvantagem nossa, nas pequenas e médias, e eu estou muito confiante que isso vai acontecer, tá? Porque também confiante na vitória. E abrindo aqui um precedentezinho, Arthur,